Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com a Gabriela Carvalho Santos Fernandes. Aprovada em primeiro lugar no concurso SPSEX para oficiais da saúde, odontologia, prótese dental. Gabriela, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista. Parabéns pela conquista. Eu que já postei sua entrevista por escrito, né, no nosso site, então conheço um pouquinho da sua história. Sei que passou em primeiro lugar para uma única vaga, então muito parabéns por essa conquista. Você merece todo o mérito, desfrutar desse momento aí de conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade. A sua formação, acho que a gente já consegue imaginar, mas desde quando é formada em odontologia? Tá. Meu nome, como você falou, é Gabriela Carvalho Santos Fernandes. Eu tenho 29 anos. Eu sou formada desde 2017 e eu nunca pensei que eu ia querer ir para essa área militar. Eu não tenho nem militar na minha família, mas o que me chamou a atenção foi o salário. Então, eu comecei a, desde o início, procurar e me inscrever desde o temporário até o de carreira. E Uhum. como eu queria estabilidade, eu tentei o temporário durante alguns anos e graças a Deus eu consegui. Hoje eu já sou militar e aí quando eu entrei no temporário na primeira semana eu já comecei a estudar de carreira, porque eu queria isso, eu só pensava nisso, como eu falei na entrevista, eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, então, por mais que era uma vaga, mas eu só precisava de uma e eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, por mais que eu tivesse medo, eu não conseguia desistir, porque era meu sonho. Então, eu estudei durante 2 anos e meio, quando não tinha nenhuma vaga, mesmo sabendo que poderia ter mais anos sem vaga, só que eu não tinha 32 anos ainda, que é o limite, então resolvi estudar e me preparar na hora que abrisse. E foi isso que eu fiz, e graças a Deus deu certo. Então, só uma curiosidade, né? Por exemplo, no meio militar, polícias e tudo, quando a gente pensa na carreira fim, né? Se você faz primeiro para soldado, digamos assim, depois que concorrer à carreira de oficial, acaba se você já é soldado, não tem limite de idade. Dentro das Forças Armadas, então, você sendo temporária, você entra ali no edital normal para concorrer às vagas efetivas, concorrendo de forma igualitária para quem não é temporário, Sim. ali, de igual para igual, sem nenhum benefício nem da idade. Não tem não. Todo mundo é o mesmo processo seletivo. Por eu ser militar, eu não tenho nenhuma vantagem a mais. Eu queria, mas não tenho. Todo mundo é uma vaga só, é o Brasil todo, é todo mundo estuda a mesma coisa, a mesma matéria. Eu peguei cada livro, li cada linha, decorei cada livro. É todo mundo igual. Todo mundo igual. A única diferença é que eu conheci um pouco antes o que é o meu militar, mas a prova é a mesma coisa para todo mundo. E eu tive que aprender a conciliar essa vida militar que eu já tinha com os estudos. Foi meio estranho, foi meio cansativo no começo, mas eu só pensava nisso. Então virei do avesso o que eu pude. Lógico, eu tive muita ajuda para isso e deu certo, graças a Deus. Você comentou que foram cerca de 2 anos aí de preparação. Estratégia saúde, quando que foi que você conheceu? Desde o início? Foi no decorrer dessa preparação? Pois é, eu já conhecia. Só que na prova, no caso da SFSEX, que é da Vunesp, o maior peso é da área específica. Então eu falei, eu vou estudar o que tem o maior peso. Então comecei a estudar sozinha pelos livros, porque não tinha nenhum curso no Brasil que desse a minha área de prótese dentária. Tanto que agora que a, SFSEX o Estratégia já conseguiu uma professora de prótese. Então eu comecei a estudar sozinha. E aí, quando eu consegui finalizar os livros do edital antigo, eu fui e comecei no Estratégia. Tanto que eu já tinha comprado o curso, que eu acho que tinha uns 6 meses de acesso, eu comprei de novo, porque eu sabia que só o Estratégia aprovava o pessoal que passava do Exército. Então eu falei, então pela lógica e pela inteligência, eu ia no que estava certo. Então eu falei, então é o Estratégia, porque só tem aprovado Estratégia, então tem que ser o Estratégia. Uhum. E E o aí eu comecei a estudar, acho que foi ano passado. Eu comecei a estudar pelo Estratégia, eu acho que foi lá no mês de agosto, e comecei a vir as videoaulas e eu estava nervosa, porque eram coisas que eu nunca via desde a faculdade. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu não lembro de anatomia, eu não lembro de farmacologia, eu não sei fazer nenhuma conta, mas deu certo, graças a Deus. Gabriel, você começou que iniciou ali pelas videoaulas, a sua base mesmo. Foram as videoaulas, os PDFs, você gostava de fazer anotações, marcações, chegou a fazer algum material personalizado também? Pois é, eu não consigo estudar pelo computador, então eu tinha que imprimir o PDF. Eu tinha que pegar a caneta e ir riscando todo o PDF. Eu aprendia mais fazendo desse jeito. E o que eu mais usei era ter uma agenda para fazer minhas revisões programadas, onde eu programava o que eu tinha que ver no dia seguinte, na semana, 15 dias depois e um mês.
eu falo que a única coisa que deu certo foi minha teimosia, porque eu via tantas vezes a mesma coisa que quando eu tava que no caso eu usei flashcard, eu tava com o flashcard na mão, eu via a parte da frente e eu já sabia o que estava escrito atrás. Então eu sabia o que era certo e errado numa questão. E fora a agenda do controle, eu fazia o flashcard. E eu aprendo escrevendo. Eu não aprendo digitando, eu não aprendo vendo só a aula. Então eu tenho que escrever, que é como se eu fixasse um pouco mais essa matéria. Então eu cortava em papéis pequenos e escrevia a pergunta na frente e botava atrás. E eu marcava a lateral de cada flashcard, eu falava, um livro de PT é rosa. Então, a matéria de PT eu botava a listinha rosa. Tanto que na prova eu lembrava a cor do flashcard e eu lembrava a minha letra. Até os erros que eu tinha no flashcard de português, eu lembrava o que eu tinha riscado e a resposta embaixo. De tanto que eu vi tantas vezes o mesmo flashcard. Então, eu decorei o livro. Minha prova está riscada porque eu sabia milímetros a resposta correta, porque eu decorei milímetros no meu flashcard. Então, graças a Deus deu certo. Por causa do flashcard e da minha teimosia de fixar mesmo tudo que estava escrito no livro. É interessante buscar também aquele método que vai dar certo para si, né? Isso de também ter uma memória visual muito boa. Se eu faço uma anotação à mão, depois eu lembro direitinho o que anotei, que cor que era, a página que estava, às vezes não lembro o conteúdo, mas aonde estava até na página dá para lembrar. A cor ajuda muito, ajuda a gente fecha o olho assim, começa a pensar, a gente lembra da cor, a gente lembra da nossa letra, a gente lembra do risco, e a gente tem essa memória, como você falou, visual na prova, e a gente bate o olho, a gente lembra o que a gente escreveu. E isso me ajudou muito, tinha coisa que eu nem lia direito, eu começava a ler, eu falei, meu Deus, eu sei o que é isso, que eu lembro do meu flashcard. Então, e tem uma questão da prova que eu até mandei para um do pessoal que começou a me seguir depois que viu que eu fui aprovada. Eu fiz a questão da prova, o meu flashcard está escrito, a mesma questão, atrás está a mesma resposta, até a ordem que a resposta aparece está do mesmo jeito que eu escrevi, porque eu decorei o livro. Eu escrevia exatamente o que estava no livro, porque eu sabia que era assim que a Vunesp cobrava. Você começou uma preparação com antecedência, né? Isso, sem dúvida, abriu esse espaço para poder fazer uma preparação bem adequada, focado naquilo que seria melhor para você, para te ajudar na memorização, poder fazer bastante revisão. O que que mudou no pós-edital? Antes eram quantas horas de estudo? No pós-edital mudou alguma coisa? Você precisou conciliar com o trabalho, né? Então, o que que seriam os principais pontos que você acha que mudou aí no pós-edital? Ou conseguiu o mesmo ritmo? Tive que aumentar muito meu ritmo e estudar bem mais rápido e com mais eficiência, porque dos 7 livros que tinham, eles tiraram 4 e botaram 5 que eu nunca tinha lido. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que decorar 5 novos livros até julho, e eles lançaram isso, acho que foi de fevereiro para março. Então eu parei de fazer resumo escrito, porque eu vi que depois tomava muito meu tempo e era cansativo, então eu lia o livro e já fazia o flashcard, porque era no flashcard que eu fazia a revisão. Então, a cada página do livro, a cada linha, se eu visse ali que estava escrito alguma informação que dava para sair uma pergunta direta, eu fazia daquele trecho uma pergunta e uma resposta atrás do flashcard. Aí, isso era a primeira leitura, aí eu revisava esse mesmo flashcard no dia seguinte, depois eu revisava na semana seguinte, depois 15 dias e depois 30 dias. E ficava mensalmente até o dia da prova. E as matérias básicas? Quais foram as matérias que caíram? Você lembra? Foi cardiologia, que eu só acertei porque eu via na revisão antes da prova e eu lembro da professora Cássia falando, que eu falo para mim, ela é uma deusa, que eu lembrei dela falando, eu só acertei isso porque eu vi a revisão antes da prova. Farmacologia, benzodiazepínico da professora Mirella, que eu odiava. Eu fiquei em recuperação na faculdade com isso. E ela me fez aprender e eu gostei. E eu sabia que ia cair essa questão. Eu falei, meu Deus, pelo menos isso aqui que eu tinha que decorar. E eu decorei tudo, eu repeti 500 vezes. Anatomia com a professora Larissa, eu odiava, porque eu não conseguia decorar uma coisa que eu via 500 vezes, mas era tanto nome igual, mas eu fiquei batendo, 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 e eu acertei na prova de tanto que eu bati e de tanto que no caso da professora Larissa, ela destrinchou tudo que era de anatomia. Então eu copiava cada palavra que ela falava no flashcard, cada palavra que ela colocava no PDF e ficava revisando, 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 e eu acertei a questão na prova. Graças a ela também. Então, muita coisa era eu via o que estava escrito no material delas e ficava repetindo para mim mesma, várias e várias vezes através do flashcard. E tanto que, de geral, que foi a parte do estratégia que eu fiz, tudo eu só acertei porque foi um complemento do PDF para a videoaula.
porque às vezes eram algumas dicas que ela dava na hora da videoaula que não podia estar desse jeito, especificamente escrito no PDF, e a gente pegava uma dica e essa dica me fez acertar várias questões na prova. E caiu disciplinas como português, disciplinas que fogem da sua área de formação? Não, não, na VUNESP cai só a odontologia. Então caiu a odontologia na parte geral, que eram 20 questões, e caiu 40 só da minha especialidade. E como era maior, uma quantidade maior da minha especialidade, e o peso também era maior, por isso que eu comecei a estudar no estratégia só depois, porque eu priorizei o que tinha maior quantidade de questões e maior peso, e depois eu falei, agora eu vou chegar na parte específica, que eu tava com muito medo de não conseguir fixar nada, mas graças a Deus. E olha que eu ainda me saí pior no, no geral, porque eu tava com muito medo, mas o pouco que eu consegui foi graças à estratégia, porque sem ele eu não teria nem passado o corte. E, Gabriela, eu vejo que eu acho que é um grande erro de quem faz concurso para a sua área de formação é acreditar que porque fez uma faculdade boa, que se dedicou durante a faculdade, né, vai ser o suficiente ali na hora de fazer prova. Mas é muito diferente, né? Estudar para uma prova da faculdade, estudar para a faculdade, conhecimento adquirido ali na faculdade, da forma que é cobrado em concurso público. Não, é totalmente diferente. A pessoa pode ter se formado na USP, mas se ela não sabe estudar para concurso. Eu fiz eu ainda tem isso, eu estava estudando para concurso, trabalhando no exército e eu estava fazendo mestrado ao mesmo tempo. Então eu fiz tudo ao mesmo tempo. Porque eu já tinha começado, então eu falei, eu não vou desistir de nada. E o método de estudo que eu usava para o mestrado, para pesquisa, era totalmente diferente do que era para concurso. Para concurso, eles não medem quem é inteligente, eles medem quem estuda. Então, a gente tem que criar um método de estudo para a gente conseguir responder as questões. Lá dentro é outra coisa, lá dentro você vai exercer a sua função, realmente a faculdade conta, porque é uma boa formação. Mas para concurso, o que conta é quem estuda e como estuda, e não da faculdade. Você comentou aí, né? Trabalhando, tendo outros compromissos, além de ter a vida de adulta, era quantas horas por dia que você conseguia estudar para concurso público? Pois é, esse negócio de marcar a quantidade de horas eu nunca marquei ao certo, porque só o fato de pensar em marcar eu já ficava nervosa. Então eu já ficava mais nervosa em anotar as pausas que eu tinha do que realmente estudar. Então eu começava de tarde, sei lá, umas 3, 4 horas e parava lá pelas 10 da noite. Mas nesse intervalo eu parava para lanchar. Quando eu via que eu já estava começando a voar, no caso da aula ou na hora do flashcard, eu parava um tempo e via 20 minutos de alguma série que eu gostava, só para eu relaxar, porque também ficar batendo a cabeça ali quando a gente não está mais absorvendo nada, a gente perde tempo, acha que está sendo efetivo e a gente só está cansando, a gente só está se desgastando. Então, o descanso também é importante. Eu só consegui porque depois de várias vezes no começo, que foram anos estudando, eu batendo de uma forma toda hora em cima, não, eu tenho que estudar a quantidade máxima que eu puder. E quando eu pegava a questão, eu errava tudo. Quando eu comecei a realmente priorizar que eu devia estudar, mas também ter um bem-estar, eu comecei a ter mais resultados positivos ainda. Então, a gente começa a se conhecer. É só fazendo que a gente sabe o que vai se adequar a gente. Para você, semana de prova, é semana de estudar, fazer revisão, de acelerar ainda mais, é semana de ir relaxando. Como que você levou sua última semana de preparação? E véspera de prova também foi dia de estudo, dia de revisão, dia de descanso? Pois é, na semana eu só estudei específico, porque era o que tinha maior peso, então. E se eu tivesse que aprender alguma coisa, eu já tinha aprendido, não tinha o que enfiar na minha cabeça. Não era uma semana que ia fazer tanta diferença para mim, que eu não consigo absorver tão rápido. Mas no dia, um dia antes da prova, eu não estudei flashcard, não peguei questão, eu só assisti a revisão da véspera de prova. Foi a única coisa que eu assisti, foi a única coisa que eu estudei e foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque caíram questões que eles estavam dando lá na hora da videoaula e eu consegui me sentir muito mais tranquila para fazer a prova. Porque a prova também, fora toda a preparação, no caso do conteúdo, conta muito psicológico. Então, durante todo esse preparo, eu fiz prova da Marinha, eu fiz prova de tribunal, porque eu queria me familiarizar com aquele local de estar sentado numa prova, de preencher o cartão-resposta. Então, eu cheguei muito mais calma. Eu estava totalmente calma, porque todas eu tinha feito e não tinha passado nenhuma. Mas eu estava familiarizada com aquele local. Então, é ficar calmo. Se o que você tinha que fazer, você fez. E com fé em Deus, que o que tinha que fazer, você fez. Se não der certo, a gente tenta de novo. Que nem eu tentei várias e várias vezes e graças a Deus deu certo. E, Gabriela, você considera que você teve erros na sua preparação, seja erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovado? O que que você também acredita que foram os seus principais acertos?
De erro foram fazer resumos muito grandes, que eu perdia muito tempo fazendo isso, porque eu aprendi escrevendo, mas depois, quando o edital ficou muito mais próximo à data e mudaram toda a biografia, o que eu mais acertei foi o flashcard. Foi o flashcard e fazer revisão programada. Porque não adianta a gente progredir numa matéria, no edital, estudar tudo e não revisar. Que a gente vai chegar lá na frente, pegar o do início e aí? Caiu anatomia, que é uma coisa básica, e cai sempre anatomia. E se eu tivesse parado de estudar anatomia no final, eu tinha errado. Eu tinha errado tudo, e tudo que é mais básico eles cobram. Então não tem como a gente não revisar. É prosseguir na matéria e revisar sempre. Senão a gente vai perder tempo. Você comentou sobre revisões programadas, né? Como que seria isso? Tem o dia certinho de fazer revisões? Era antes de iniciar a matéria? Voltava no conteúdo? Era através de questões? Era através dos seus flashcards? Era através de marcações? Por exemplo, no primeiro dia eu era a leitura de um capítulo. Então, aquela primeiro dia era a primeira, digamos, o primeiro estudo. No dia seguinte era a primeira revisão programada, porque era no dia seguinte, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Então, essa era a minha programação de cada matéria. Se no meio dessa programação do primeiro capítulo já tivesse outro capítulo ou alguma coisa de geral, acumulava. Então, eu não eliminava nada porque tinha uma matéria a mais para ver, era tudo cumulativo. Então, antes de iniciar um dia, se eu tivesse 7 matérias para revisar, eu revisava as 7 e depois eu começava outra coisa que eu não tinha começado. Ou, se eu já tinha visto tudo, eu via as 7, como aconteceu. Tinha dias que eu revisava 7 matérias ao mesmo tempo, mas eu só revisava através do flashcard. Então, o flashcard me ajudou a fazer questões ao mesmo tempo e revisar ao mesmo tempo e deixou o meu estudo muito mais rápido. Então, por isso que eu consegui estudar tanto, digamos assim, porque eu tinha um flashcard. Para mim, é burrice não usar isso, porque é a coisa mais fácil que existe de fazer, a mais barata, e aqui é muito efetivo. Para mim foi o que deu certo. Para mim, né? Tem gente que não se adapta a isso, mas para mim deu muito certo. Gabriela, tem gente que desiste, não chega nem a começar a estudar, a fazer o concurso, por causa de número de vagas, né? Tem esse receio do número de vagas, ou até quando um concurso tem muitas vagas, né? Passar em primeiro parece algo muito tópico, a pessoa quer passar dentro das vagas, primeiro parece algo tópico. No seu caso, né? Ou você passava na primeira posição, ou não estava dentro do número de vagas. Então, o que que era a sua motivação? O que que te mantinha confiante a ponto de acreditar que essa única vaga do concurso seria sua, que você poderia sim ser aprovado em primeiro lugar? Eu não sei nem te dizer. É só uma coisa que eu sentia em mim. Era o meu sonho e eu continuava. Todo mundo tinha muita gente que falava que era mais uma vaga. Eu falei, aí eu só repetia, é só uma vaga que eu preciso. E a gente desanima. Eu desanimei várias vezes. Eu não parei nenhuma vez, mas eu desanimei. Eu continuava estudando mesmo desanimada. É ficar repetindo para si mesmo, é ter fé. Eu só preciso de uma vaga, eu só preciso de uma vaga. E não deixar cair aquela rotina, aquela constância. É uma coisa que fica meio monótona às vezes, mas é isso, é ter a constância. O que faz a gente passar é ter a constância. E eu queria realizar meu sonho, eu queria dar esse orgulho para meus pais, eu queria ter estabilidade financeira e liberdade financeira para fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Então, esse concurso, como vários outros, é a única oportunidade que a gente tem, ainda mais eu queria passar agora nova, eu quero aproveitar minha vida agora. Então, eu falei, é isso aí que eu. Ainda mais porque é um concurso que só pode pessoal até 32 anos. Então, o pessoal que é doutor, às vezes não pode mais. Então, eu disputava com gente que era uma formação menor. E às vezes gente que está aproveitando a vida e não querendo estudar. Então, eu também aproveitei isso. Eu via meus amigos saindo, eu via a gente casando, a gente viajando para fora. E eu fiquei 2 anos e meio sem viajar, sem sair, sem fazer nada, perdendo o meu tempo estudando, mas agora eu vou colher todo o esforço que eu tive, graças a Deus. Uhum. Agora vai poder fazer tudo isso e com a leveza de ter conquistado o cargo dos sonhos. Isso, com estabilidade pro resto da vida, graças a Deus. Uhum. Gabriela, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, parabéns por essa conquista, mas antes da gente encerrar, que dica ou mensagem você quer deixar, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Não escutem o que os outros falam. Se é uma vaga, se é o seu sonho, só continue em frente. Você tem que ter paciência, constância e vontade. O resto está na mão de Deus e na sua capacidade e na sua perseverança. O resto a gente só confia. E se não der certo, a gente tenta de novo. A vida não vai acabar se a gente não passar.
A gente tenta de novo, de novo, de novo, até a gente conseguir. Enquanto não vai conseguindo, se for o caso, né, pode ver possibilidades como você fez de um concurso escada, algo ali para ter um cargo público para chamar de seu, para te garantir uma renda, mas o importante é nunca desistir do sonho, né? Correr atrás, mesmo que ele venha em etapas, venha ali construindo tijolinho por tijolinho, como foi o seu caso, buscando outras oportunidades, né, até chegar ali na realização do sonho, que não pode desistir no meio do caminho. Que aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Gabriela, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada eu. Obrigada, pessoal que está nos assistindo. Quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, são muitas oportunidades, não só na área da saúde, na área específica também de odonto. É só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.